O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Jorge, rogai por nós. Podemos sentar. Caríssimo Padre Bruno, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que rezam conosco aqui presencialmente, você, querido irmão e irmã que reza conosco em casa, vamos extrair de cada uma das leituras de hoje uma mensagem para a nossa reflexão nesta noite, terça-feira da terceira semana da Páscoa, tempo pascal, tempo da ressurreição, alegria do Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. O tempo pascal traz como primeira leitura, durante esse período, o livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade cristã que vive a alegria do ressuscitado. E nós presenciamos os efeitos da experiência que eles têm vivido com Jesus após a ressurreição. Não é apenas as experiências com o próprio Senhor, mas as pessoas que ali vivem experimentam uma transformação em suas vidas. Nós temos o testemunho de Pedro, o testemunho de Paulo, tanto é que Atos dos Apóstolos, os fatos que marcaram a vida dos apóstolos, e principalmente uma parte do livro é dedicado aos Atos de Pedro, e depois outros capítulos aos Atos de Paulo. E hoje nós encontramos no meio destes capítulos um personagem muito importante também, Santo Estevão. Um homem, um jovem diácono que assemelha-se à pessoa de Jesus pelo seu testemunho corajoso, parecido também com o nosso querido padroeiro São Jorge, pela sua ousadia, pela sua coragem em testemunhar Jesus Cristo vivo a ponto de morrer pelo Senhor. Vimos, a partir da leitura de ontem, quando ele foi acusado de trair a lei de Moisés, colocaram nos seus lábios palavras que ele não disse. E hoje essa acusação ganhou um corpo maior ainda. Eles vão fazer de tudo para condená-lo à morte, porque ele simplesmente afirmou que ele estava vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai. Ele não inventava, ele falava aquilo que ele estava vendo. E a sua sabedoria era tão grande que os fariseus não conseguiam, os mestres e doutores da lei, não conseguiam simplesmente combater aquilo que vinha diretamente de Deus. Conclusão,
decidiram apedrejá-lo. E durante o apedrejamento ele foi mais ousado ainda. Aqui se deu a sua semelhança com a pessoa de Jesus, quando ele conseguiu rezar pelos seus inimigos. Ele une-se a Cristo nesse momento, quando ele faz a mesma oração que Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele conseguiu não apenas verbalizar, rezar isso, mas demonstrou com a sua própria vida. Perdoou os seus inimigos que lhe tiraram a vida. Então é uma semelhança profunda com a pessoa de Jesus Cristo. E tem junto aqui, começa agora a participação desse capítulo em diante, agora vai entrar em ação o apóstolo Paulo. Ele presencia o apedrejamento de Estevão. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele ainda tinha o nome de Saulo, mas é o apóstolo São Paulo. Ele presenciou esse momento, com certeza ele era uma pessoa que temia Deus. Ele procurava a vontade de Deus, embora de forma ainda farisaica, mas ele buscava a vontade de Deus. Então, ao ver Santo Estevão morrer por Deus, era algo que com certeza mexeu com a estrutura de Saulo. E ele consegue também contemplar esse momento de ver um jovem dar a vida por Jesus. O mesmo Jesus que vai aparecer a ele na estrada de Damasco, hoje Estevão dá a vida por ele. Então isso mexe com a estrutura de Saulo também. Na sua conversão isso terá um peso com certeza significativo. Então isso marca a primeira leitura de hoje. O Salmo é a oração de Estevão e a oração de Jesus na cruz. É o famoso Salmo que nós rezamos no dia da Sexta-feira Santa. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Salmo 30, que a liturgia da igreja coloca nesse dia tão sagrado que é a Sexta-feira Santa. A oração de Jesus e a oração de Santo Estevão. A oração que cada fiel deve fazer nos momentos difíceis da vida, principalmente quando nós passamos também por perseguições, quando nós passamos por momentos de calúnias, por momentos de apedrejamento, não fisicamente, mas moralmente, espiritualmente. É a hora que nós podemos rezar este salmo. Em tuas mãos, Senhor, eu também entrego o meu espírito, como entregou Jesus, como entregou o Santo Estevão, como entregaram os seus santos e santas. É um salmo para rezar nos momentos difíceis da nossa vida. E chegamos no Evangelho, onde Jesus se apresenta como o pão da vida, aquele que veio saciar a nossa fome e a nossa sede de Deus. Fomos criados incompletos, trazemos dentro de nós a saudade do eterno. Não nos preenchemos com aquilo que é humano. A insatisfação do ser humano é desde o seu nascimento. Desde que nós nascemos, nós já nascemos incompletos. E vamos nos plenificar somente no dia da nossa morte em Deus. Durante toda a nossa peregrinação terrestre, estaremos sempre em busca do infinito. Estaremos sempre em busca daquilo que verdadeiramente nos preenche. E essa busca terminará eternamente em Deus. E hoje Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou verdadeiramente o pão descido do céu. Aquele que come deste pão, disse Jesus, viverá eternamente. O pão que vocês e os pais de vocês comeram no deserto não saciou a fome de vocês, foi um pão material. O pão que eu darei para vocês é um pão que vai saciar a fome e a sede eternamente. Ele falava de si mesmo. Quando eles citam Moisés, Jesus diz, pois é, mas eu queria dizer para vocês que o pão que vocês, seus pais e vocês receberam no deserto, não foi dado por Moisés,
meu Pai lhes deu um pão para preparar vocês para receberem o pão verdadeiro que sou eu. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. Esse pão que está aqui na palavra, que nós estamos nos alimentando agora, você que está aqui na igreja, você que não pode comungar da Eucaristia, comunga da palavra nesse momento. E nós que temos o privilégio de receber Jesus na Eucaristia daqui a alguns instantes, temos o privilégio de fazer com que essa palavra que Ele proferiu no Evangelho de hoje se concretize em nós. Essa palavra se torna pão de vida eterna, alimento para cada um de nós durante a Eucaristia. É o maior presente que ficou para nós aqui na terra. Um presente que nós nunca vamos compreender a profundidade dele, a não ser depois que nós passarmos pela realidade da terra. Quando nós estivermos diante de Deus um dia, nós vamos entender o que é o mistério da Eucaristia. Enquanto esse dia não chegar, haverá sempre um véu diante de nós que nos impedirá de aprofundarmos verdadeiramente qual o significado da Eucaristia. Por isso o amor, o zelo, o cuidado pelo corpo e o sangue de Jesus faz com que nós possamos cada vez mais estreitar a nossa comunhão com Ele, sem entender o mistério. É velado. Por isso que Jesus diz aqui, quando eles perguntam: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Só que Jesus não vai por esse caminho do ver e crer. Jesus é o oposto. Jesus vai pelo caminho do crer para ver. Deus não vai pelo caminho do ver para crer, mas sim do crer para ver. Na medida que nós cremos, nós o veremos um dia. Não é o caminho da visão para a crença, mas é o caminho da crença para poder vê-lo um dia. Então nós queremos pedir nessa Eucaristia de hoje que o Senhor aumente a nossa fé. A oração dos discípulos de hoje é muito simples: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Que nunca nos falte o pão eucarístico, que nunca nos falte a presença eucarística do Senhor no meio de nós. Nesse tempo de pandemia, temos experimentado a ausência da igreja por um tempo. Hoje, graças a Deus, ainda no número reduzido, estamos podendo voltar para a igreja. Mas esse período que passamos longe da Eucaristia, podemos experimentar quanta falta nos faz Jesus Eucarístico. Quanta falta Jesus verdadeiramente faz para nós. Então isso traduz a fome e a sede que o ser humano traz dentro do seu coração, da presença do Senhor. Então hoje nós queremos também agradecer a oportunidade que Deus está nos oferecendo de poder recebê-lo eucaristicamente. Que São Jorge interceda por nós, nosso querido padroeiro, e nos ajude a valorizar o Cristo vivo, presente na palavra e na Eucaristia. Assim seja. Amém.